Sejam bem-vindos todos a essa nova fase das nossas palestras aqui no nosso Francisco de Assis. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Edson, sou um trabalhador da nossa doutrina, da Francisco de Assis. E essa tarde de hoje eu gostaria de saudar a todos de coração para que possamos ter uma boa palestra e um envolvimento de amor, de paz e de muita luz. Antes de iniciar, eu quero elevar o nosso pensamento para fazermos uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possa nos orientar, nos auxiliar, e aos benfeitores espirituais que se acerquem de nós, nos fortalecendo e nos amparando, para que a nossa palestra seja compreensível, seja útil a todos nós, e que na nossa condição possamos transmitir o melhor, segundo os ensinamentos do Cristo e segundo os esclarecimentos da doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos manter elevado o nosso padrão de vibração. Que assim seja, graças a Deus. Caríssimos irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da humildade. Nós tiramos essa parte da humildade do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espírito. Essa bem-aventurança vem de Mateus, no seu capítulo 5. Então, Mateus começa assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e assim por diante, todas as demais bem-aventuranças. Nós queremos destacar o seguinte, para iniciarmos. Mateus coloca bem-aventurados os pobres de espírito como a primeira bem-aventurança. Em seguida veio as seguintes, né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que são mansos, e os que têm sede, e assim por diante. Mas bem-aventurados pobres de espírito é a primeira. E por que ele coloca como a primeira? É uma coisa que a gente tem que sempre pensar. Na realidade, Jesus não via os pobres de espírito como usualmente muitos falam. Esse é um pobre de espírito. É uma pessoa desprovida, é uma pessoa sem inteligência. Não, essa pessoa é uma pessoa muito simples, muito humilde, né, que não tem iniciativa, tímida. Será que Jesus encarava desta maneira? No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que nós estamos nos baseando, no capítulo 7, diz eles assim, no item 1, o que se deve entender por pobres de espírito? A incredulidade, né, zombou desta máxima, bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de todas e muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus e não para os orgulhosos. Bom, vamos analisar agora o que significa, o que entendia Jesus naquela época, quando ele dizia pobres de espírito. O que significa pobres de espírito para os hebreus? O que significava? Para os hebreus, significava aqueles que se inclinam diante do ensinamento. Então, era a pessoa que se inclinava perante os ensinamentos que iam recebendo. É a pessoa que se entendia com necessidade de aprendizado. É a pessoa que se inclinava diante da palavra de Deus.
Então, eles entendiam assim, era o vento que soprava. O arbusto, por exemplo, né? Quando o vento sopra, ele se inclina na direção do vento. Então, todo ensinamento, todos aqueles que viam em nome de Deus trazer um ensinamento, ele se inclinava na direção daquele ensinamento para receber o reino de Deus, para alcançar do reino de Deus. Tanto é que Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bom, então a gente começa a perceber o seguinte, que a questão da humildade não tem nada a ver com a pessoa balda, a pessoa simples, ou a pessoa tímida, não tem nada a ver. Jesus não entendia isso, e os hebreus também não entendiam desta forma. Eles entendiam, né, que aquelas pessoas que estavam ali, preparadas para receber os ensinamentos, iam abrir o seu coração para aquelas informações, para aqueles ensinamentos que Jesus ia trazer. Por isso que Mateus coloca, logo no início, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. E assim, abre as bem-aventuranças, trazendo as demais. Para a gente dar uma continuidade. Então, como nós falamos inicialmente, Jesus não entendia os tolos, os sem juízo, nada disso, né? Mas ele entendia aquelas pessoas que estavam preparadas para receber os ensinamentos, que eram os humildes. Então, os humildes, eles sabiam que estava faltando aprendizado. Eles se olhavam como as pessoas que precisavam aprender mais. Essa forma de observar é, na realidade, a maneira que a filosofia nos traz, a questão da humildade. Os humildes, segundo os filósofos e segundo Jesus, é aqueles que se abrem para aprender porque se reconhecem necessitados desta aprendizagem. Mas também é preciso entender que, segundo os ensinamentos dos filósofos e dos humildes, não queria dizer aquelas pessoas que eram tímidas, que eram submissas. Jesus não era submisso. E, segundo a nossa doutrina, o Evangelho, segundo o Livro dos Espíritos, na sua questão 625, Jesus é o nosso modelo que nós temos que seguir. Então, Jesus jamais foi tímido, jamais se omitiu, sempre esteve presente, né? E sempre se posicionou em tudo que ele achava correto e certo. Então, a humildade tem tudo a ver com este posicionamento, porque a humildade, ele tem muitas características que não são essas, de forma alguma, a qual nós nos colocamos. Né? Para muita gente, né, ser debilitado, fraco, é humilde. Ser omisso, né, ficar quieto perante aquelas pessoas, isso é ser humilde. Para outras, humildade significa a pessoa que se veste com simplicidade, né? Que não tem aquela postura, né? A pessoa que é pobre, que não tem absolutamente nada materialmente. Então, essa maneira de encarar a humildade está incorreta, porque na época antiga, na época de Jesus, e atualmente, isso não é humildade. Eu gostaria de colocar aqui o que seja humildade. Humildade, na realidade, é aquela pessoa que tem consciência da sua condição. Aquela pessoa que olha para si e sabe realmente o que ela pode e o que ela não pode fazer, o que ela é e o que ela não é. E busca sempre melhorar, busca sempre conhecer mais, a fim de se relacionar dentro da nossa sociedade. Quando nós observamos a nós mesmos, segundo a doutrina espírita, ela nos fala que nós nascemos simples e ignorantes. E que nós precisamos ir nos
progredindo, evoluindo. E tudo isso depende de quem? Da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo. Então, a questão do progresso, da evolução e de busca de conhecimento depende de nós mesmos, do nosso próprio espírito. A nossa doutrina também nos ensina que nós não possuímos apenas uma vida, uma encarnação. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já estamos aqui há muito tempo. Nós estamos reencarnando, desencarnando, reencarnando. Para muitos que estão chegando agora, nossa doutrina, reencarnar e desencarnar significa morrer e renascer. Somente isso. Então, nós renascemos várias vezes, para que possamos continuar o nosso progresso. Numa única vida, numa única encarnação, é impossível atingirmos a total perfeição, ao alcançar aquela perfeição, segundo Jesus nos fala, sede perfeitos. Né? Nós não podemos ser perfeitos como Cristo era. Jesus mesmo falava assim para nós, vós podereis fazer isso que eu faço e muito mais. Mas como nós podemos fazer aquilo que ele fazia, e muito mais, numa única encarnação? E como poderemos fazer se muitos nem conheceram Jesus? Então, o que acontece é que, através das várias encarnações, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando, nós vamos crescendo, nós vamos progredindo. Mas trazemos conosco muitas imperfeições e que precisam ser melhoradas e precisam ser retiradas do nosso espírito. Então, essas imperfeições nos atrapalham. Mas, para que a gente possa compreender que nós somos imperfeitos, é preciso, em primeiro lugar, sermos humildes. E a humildade implica nisso. Você olhar para si, saber que você tem muito a fazer, tem muito a aprender, tem muito a crescer, mas que também já tem vários conhecimentos. Já aprendeu muito. E é necessário você utilizar esses conhecimentos. Jesus, numa ocasião que os espíritos foram para ele e o chamaram de bom mestre, ele falou assim, bom só Deus, mestre eu sou, e não coloqueis outro do meu lugar. Então, Jesus se reconhecia como mestre. Ele sabia da sua potencialidade, sabia o que ele tinha vindo fazer, tinha real concepção de si mesmo, mas sabia que ele não era Deus. Porque bom mesmo só Deus. É o que nós também podemos fazer. Nós temos que nos reconhecer na nossa condição de humildade, aquilo que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Isso significa também bom senso. Então, a humildade tem tudo a ver com a aprendizagem, com aquilo que você está aprendendo, com o que você busca. Eu tirei aqui de uma página do Momento Espírita uma colocação que eles fizeram sobre humildade e orgulho, a diferenciação. E vai ficar bastante interessante para que a gente possa analisar a questão da humildade, a diferença entre humildade e orgulho, aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse texto da redação do Momento Espírita, de 7 de fevereiro de 2011, Humildade e Orgulho, diz assim, você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra humildade, não é mesmo? Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. É o que Jesus entendia. Você tem que estar sempre aberto, o seu coração tem que estar aberto para o aprendizado. Você vai aprender somente de Jesus? Não. Você aprende de todos os lados.
Nós estamos aprendendo com todos. Nós somos mestres e, ao mesmo tempo, aprendizes. Para que a gente possa conviver uns com os outros, nós procuramos aprender o melhor que ela tem, para vivenciarmos aquelas experiências que são boas. E elas também aprendem conosco. Veja, por exemplo, um pai de família. Quando ele vai ensinar um jovem e começa a falar aquelas experiências que ele já teve e tudo mais, o jovem pega, muitas vezes, ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. E só com o tempo, depois que ele passou a ser adulto, é que ele vai verificar que aqueles ensinamentos que o pai lhes deu tinham muita importância. Aí ele vai dizer assim, bem que meu pai falou, se eu estivesse escutado o que meu pai me disse, eu não estava passando por isso. Por quê? Porque nós temos a mania de querermos ser os donos da verdade. Queremos fazer por nós mesmos aquilo com o qual nós necessitamos, muitas vezes, de ensinamentos para vivenciar. Porque estamos, sim, sempre em busca da verdade. E essa é a forma humilde de ser. Nós buscamos a verdade, então a verdade está acima de nós. E nós, alcançando essa verdade, nós deixamos aquilo que nós achamos que era verdade e não era. Que nós, pelas nossas ilusões, nós acreditávamos que não era, que era verdade e, na realidade, verificamos que não era. E como somos humildes, nós vamos aceitar aquela verdade e vamos deixar aquilo que nós achávamos que era verdade. Então, é por isso que Jesus nos ensinava, antes de tudo, que nós precisamos ser pobres de espíritos, para aceitar as novas verdades, porque Ele era o caminho, a verdade e a vida. Vamos dar prosseguimento. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. Muita gente diz assim, olha, eu sou tão humilde, aí se coloca abaixo do que realmente ele é. Essa baixeza, isso não é humildade. Isso daí, na realidade, é covardia de aceitar o que você é. Um médico, por exemplo, ele vai chegar para o seu paciente e vai dizer para o paciente, o paciente pergunta lá para ele, o senhor é um médico de tal, o senhor vai me ajudar, tal, tal. Ele fala, não, sou um humilde enfermeiro. Você acha que vai falar uma coisa dessa? De forma alguma, porque vai ter total descrença. Ninguém vai acreditar naquele médico. Então, ele tem que assumir sua posição na medicina, assim como em outras áreas, assim como na vida. Se você sabe alguma coisa, tenha firmeza, tenha segurança, tenha confiança naquilo que você sabe, conhece, né? Se respeite. Você não sabe tudo. O médico que está ali também não sabe tudo. Ele vai precisar consultar outras pessoas e nessa parte ele é humilde. Em certas coisas ele vai dizer, eu não sei tudo, mas naquilo que eu posso ajudar, eu vou ajudar e vou fazer o meu melhor. É o que nós devemos fazer. A humildade é o meio termo entre a baixeza e o orgulho. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, é o meio termo, é o bom senso. Vamos continuar. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. A sabedoria. Você está sempre procurando conhecer, sempre procurando se melhorar. E todos, como eu falei, podem nos ensinar. Você tem uma posição, por exemplo, de chefia, é um patrão. Ele não vai desprezar a sabedoria dos seus subordinados, porque ele se reconhece como uma pessoa comum que tem um conhecimento lógico, mas ele não é Deus, ele não sabe tudo. E muitas vezes o seu funcionário, aquele subordinado, tem grandes conhecimentos a oferecer e ele precisa desse reconhecimento, ele precisa desses conhecimentos para poder viver, para poder trabalhar, para poder fazer com que o seu negócio vá para frente, para poder cumprir com suas obrigações, com seus deveres, no caso de um chefe. Então, nós precisamos uns dos outros, né? Então, essa é a condição da sabedoria real. Você sabe que você não possui toda a sabedoria e que você está aprendendo.
e o mais importante, uns com os outros. O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo que a humildade defende. O orgulho é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. O orgulhoso jamais vai reconhecer que ele precisa aprender. Como ele se acha que já sabe de tudo, ele não precisa de nada, então ele não pode se colocar com humildade, reconhecendo que não tem todos os conhecimentos. O orgulhoso costuma dizer assim, quando erra, não, a culpa não foi minha. Já o humilde, quando ele erra, ele fala assim, não, eu errei, reconheço que eu errei. Eu tentei fazer dessa maneira, eu imaginava que era desse jeito e não era. Então, ele assume a responsabilidade, o orgulhoso nunca assume. Alguns exemplos talvez nos ajudem a aclarar essa reflexão. Quando uma pessoa humilde, né, reconhece que errou, ela diz assim, me equivoquei. Mas quando a pessoa orgulhosa comete um erro, ele diz assim, não, a culpa não foi minha, o que eu já tinha dito. A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa e, por essa razão, tem mais tempo. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. Então, vocês percebem que a humildade, ela se coloca no seu lugar. O orgulhoso, não. O orgulhoso sempre vem com empáfia. Vem se colocando em coisas que ele não tem, com capacidades que ele não absorveu ainda, com aprendizados que ele não adquiriu. Por quê? Porque o orgulho atrapalha o aprendizado. O orgulhoso sempre se acha melhor. E quando alguém o coloca no seu lugar, ele fica furioso. Por isso que o orgulhoso perde as estribeiras. O humilde não. O humilde está sempre na sua posição de humildade, nem nós falamos, é que nem a terra se coloca ali naquele local. Então, ele é tranquilo, ele não quer se mostrar para ninguém, ele não precisa disso, ele não precisa mostrar qualidades que ele não tem, condições que ele não tem. Então, o humilde tem muito mais a ver com o ser do que com o ter. O orgulhoso se preocupa com o ter, o humilde se preocupa com o ser. Vamos finalizar então. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. É o que sempre nos acontece. O subordinado, né, que é orgulhoso e não quer, de forma alguma, se colocar por baixo, quando lhe chamam a atenção, ele fica chateado, furioso. Né? Se começa a se melindrar. Né? Isso não só nas questões de subordinação, mas na própria casa espírita. Né? Quando se chama a atenção por uma ou outra dificuldade, um ou outro erro que se cometeu, aquele que é orgulhoso se ofende, se omite depois, não quer mais participar, não quer mais ajudar, mas o humilde não. O humilde aceita com resignação, sabendo que ele está ali para aprender e não sabe tudo. Então, ele se posiciona e compreende quando um chefe lhe chama a atenção e procura aprender, procura prestar atenção. Né? O humilde sempre faz algo a mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz, eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz, deve haver uma maneira melhor para fazer isto e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma, sempre fiz assim e não vou mudar o meu estilo de ser. A pessoa humilde compartilha suas experiências com os colegas e amigos. O orgulhoso aguarda para si mesmo porque teme a concorrência. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir
todas as opiniões e a reter as melhores. Quem é humilde cresce sempre, quem é orgulhoso fica estagnado, iludido nas falsas posições de superioridade. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são suas. Então é aquilo que a gente sempre fala. A pessoa humilde busca a verdade. Não importa de onde venha. Pode ser que a verdade venha de alguém que ela nem conheça. Venha alguém de fora da sua família, fora das suas ideias. Qual é o problema? O problema é que ela tem sempre a intenção de aprender. Então, aquela pessoa que está fora da família, em qualquer outro lugar, simples ou não, tem muito a oferecer. E ela estará sempre disposta a aprender com aquele que traga aquela verdade, ele vai aceitar, ele vai reconhecer. Se a pessoa lhe demonstra, por A mais B, né, de que ela está errada e que aquela verdade que ele trouxe é a certa, ele abandona aquela ideia que ele tinha com alegria, porque recebeu em seu coração um ensinamento que é lógico, que tem consistência, tem base. É por isso que a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada e nos ensina a raciocinar, a buscar aquilo que nós compreendermos, né? Então, nós é que temos que compreender. Trouxe aquela razão, aquilo é correto, tem lógica, tem base, nada derruba aquilo que nos está sendo ensinada, fiquemos com aquela ideia. A doutrina espírita nos ensina. Se a ciência chegar uma hora e dizer alguma coisa no qual contradiz a doutrina espírita e confirma e prova que a doutrina espírita estava errada, fique com a ciência e abandone a doutrina espírita. Mas até hoje não apareceu nenhuma ideia que a doutrina espírita nos traz que a ciência derrubou. E, por fim, ele nos coloca uma questão aqui, no momento espírita. Você sabe por que o mar é tão grande? Tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se a alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, mas seria uma ilha, e certamente estaria isolado. Está aí, meus irmãos, os nossos ensinamentos da tarde de hoje, e que a gente possa receber esses ensinamentos com o coração aberto, da mesma maneira com que os discípulos de Jesus recebeu os ensinamentos que o Mestre nos trouxe, que a gente possa também abrir o nosso coração, ter essa humildade de aprender com todos. Todos sempre terão alguma coisa a nos ensinar. Seja nosso chefe, seja subordinado, seja nosso vizinho, seja o idoso, seja a criança, todos têm algo a nos transmitir. Vamos ficar abertos para essa transmissão e que possamos dar continuidade aos nossos aprendizados, abrir os nossos corações, abrir nossas inteligências, abrir a mente com alegria para os ensinamentos de Jesus, confiante nele e confiante em Deus. Que Deus nos deu a vida para que pudéssemos crescer, para que pudéssemos evoluir e nos aproximar dele. Muito obrigado, que a paz de Jesus continue em nossos corações.